Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, nós estamos aqui, pela graça de nosso Deus, para mais um estudo bíblico. Hoje, dia 1º de junho de 2022, e nós aqui, insistentemente, com a graça de Deus, continuamos estudando o nosso tema maior, Instrumentos nas Mãos do Redentor. Agora, hoje nós trataremos de um outro subtema, de um novo subtema que começa hoje, que é entendendo a piedade cristã. E para explorar este assunto, nós escolhemos um livro que são os Sermões Escolhidos de Simonton, de Ashbel Green Simonton. Para quem não sabe, Ashbel Green Simonton é o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele compilou, aliás, ele pregou os sermões, e seu cunhado Blackford fez com que fossem editados, e foi publicado pela nossa editora Cultura Cristã. Então, o que eu tenho aqui em mãos é um livro que trata destes sermões. Então, nós iremos iniciar hoje um estudo acerca de piedade cristã, tendo como instrumento de ajuda alguns sermões do reverendo Ashbel Green Simonton. O propósito de utilizá-los é bom porque nós poderemos entender como a igreja presbiteriana interpretava alguns textos bíblicos e pregava para a sua geração, e poderemos até fazermos uma reflexão sobre os nossos dias também. O material por si só é um material muito rico, né? São sermões que nós vamos estudar, e a partir deles vamos usá-los como roteiro de estudo bíblico para os dias de quarta-feira, a partir de hoje. Então vamos começar com o seu primeiro sermão, que é Entrai pela porta estreita. Esse sermão é pregado no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 7, verso 13 ao 14. Então, se você abrir, você encontrará o texto ao qual é fundamentado a pregação do reverendo Ashbel Green Simonton. Lembrando que a tradução que ele utiliza é a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que existia na época, não é a Almeida Revista Atualizada que nós dispomos. Então existirão algumas diferenças. Eu, por exemplo, irei ler o texto que ele pregou, mas fundamentado na citação dele, do texto da versão do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Diz assim o texto: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que guia para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que guia para a vida, e que poucos são os que acertam com ele. Então aqui a tradução. Para estudarmos este sermão foi escolhido 3 parágrafos. O sermão dele é um sermão longo, nós não vamos estudá-lo na sua íntegra, porque só a leitura dele pegaria uma boa parte do nosso estudo, mas nós vamos estudar algumas partes dele, né? Alguns parágrafos, porque por estudarmos por alguns parágrafos, nós acreditamos que estes parágrafos, os quais iremos estudar, captam a atmosfera do sermão da época. Por isso o nosso estudo pode ser dito sobre ele, que é um estudo por amostragem, né? De pequenas partes, nós vamos tentar entender o todo do sermão. Por isso, hoje eu separei 3 parágrafos ou 3 partes do seu sermão. Um da introdução, um do desenvolvimento e um da aplicação. Então, o sermão dele já se revela uma estrutura padrão, né? Introdução, desenvolvimento e aplicação, ou aplicações. Então vamos lá, eu vou primeiro ler como inicia o sermão dele. Diz assim: Nosso Senhor, após a leitura daquele texto, né? Nosso Senhor aqui compara a vida de cada homem a uma viagem, e a comparação é tão bela
como própria para nos instruir. Com efeito, somos viajantes e peregrinos na terra. Não temos morada fixa e permanente, porque, como é provável, daqui a 50 anos nenhum de nós estará morando neste mundo. Nós vamos gastando rapidamente os poucos dias ou anos que nos restam, e ao pôr do sol de cada dia, o termo da nossa jornada fica cada vez mais perto. Nem nos é dado onde parar no meio do caminho. A sepultura é o paradeiro do corpo, e além da campa, a alma, parte imortal do homem, ou descansa no gozo da bem-aventurança, ou lastima e pena os seus crimes. É forçoso caminhar até o fim da carreira. Nem a vida, nem a morte dependem da vontade dos homens, mas sim do decreto de Deus. Este parágrafo é o início do seu sermão. E aqui alguns esclarecimentos. A linguagem é uma linguagem antiga, porque o sermão é pregado pelos idos da década de 1860. Então, na época em que estes sermões foram pregados, o Brasil não era uma república, o Brasil era um império. Dom Pedro II estava vivo, porque a declaração da república ocorre apenas em 1889. Então nós estamos aqui na época do Brasil Império, e reverendo Ashbel Green Simon estava pregando para o seu público da igreja do Rio de Janeiro. E quando eu falo do seu público, eu estou sendo generoso, porque hoje nós entendemos público por dezenas e dezenas de pessoas, mas é arriscado dizer que existiam dezenas e dezenas de pessoas ouvindo. Alguns sermões Simonton pregou em navios, onde podia pregar próximo ao porto, obviamente no Rio de Janeiro, no início do seu ministério no Rio de Janeiro, e não eram tantos ouvintes assim. Então, o que nós podemos tirar e depreender daqui? Primeiro, a linguagem, e eu preciso esclarecer aqui uma palavra, né? Campa. O que é campa? Campa é a laje sobre o túmulo. Não sei se vocês sabiam disso. Você tem a sepultura, depois bate a laje, e aquilo ali é a campa. Há uma descrição disto aqui no texto. Nós encontramos aqui alguns temas presentes que são conhecidos nossos. Primeiro, a brevidade tanto da estadia, na terra, quanto uma brevidade do tempo que dispomos, e 2 destinos eternos apenas, e o decreto de Deus. Estes são temas que nós conhecemos, mas é interessante ele deixar frisado, porque isso revela um sermão muito ancorado nas verdades bíblicas, as quais nós pregamos até o dia de hoje. Sobre a brevidade do tempo, é que o tempo que nos é dado, ele tem lá os seus limites. Por isso eu chamo a atenção para os tons realistas deste sermão. Isto é, o peso da vida ordinária, O que é vida ordinária? É a vida comum do nosso dia a dia, não é a extraordinária. Então, quando eu falo ordinário, não estou falando de medíocre, como às vezes nós usamos, pode ser usada essa palavra, que pessoa ordinária. Não é isto. A ordinária é de ordem, Nós temos um padrão de vida ordinário, Nós vamos viver nesta terra por um determinado X de tempo, mas se o Senhor não vier e não nos arrebatar, nós vamos morrer, vamos encontrar com o Senhor depois de passarmos a nossa estadia nessa terra. Essa é a nossa vida ordinária. E o sermão dele, pelo menos nesse parágrafo, ele é bastante realista. Veja só, ele diz aqui até uma porção de tempo: daqui a 50 anos nenhum de nós estará morando neste mundo. É interessante essa expressão que ele utiliza, porque ele está trabalhando com a ideia de geração. Era muito comum usar esse tipo de expressão. Quanto tempo dura uma geração? Mais ou menos as pessoas entendiam que uma geração durava 50 anos, porque é o nosso tempo de vida útil. Pensemos um pouco, vamos pensar nisso. Se uma pessoa adulta
ela tem o início da sua carreira adulta com 18 anos, mais 50 anos, ela termina toda a sua vida com 68 anos. Imagine se o público de Simonton tivesse 18 anos, eles iriam viver até os seus quase 70, seria a vida útil. Ele está sendo até generoso demais. Mesmo Simonton, ele não viveu todo esse tempo, ele morreu aos 34 anos. Ele ficou apenas 7 anos trabalhando aqui nestas terras tupiniquins, mas ele infelizmente acabou contraindo febre amarela e veio a falecer em São Paulo. Um outro segmento do seu texto, do seu parágrafo, que mostra o tom realista do seu sermão, é o seguinte: é forçoso caminhar até o fim da carreira, né? Ele apresenta sem rodeios que ser cristão não é algo fácil, mas é difícil, o que está em sintonia com o texto pregado e com as demais passagens que apresentam que nossa jornada será sempre cheia de dificuldades. Então, esse sermão inicia-se demonstrando que o pregador não quer passar aos seus ouvintes a ideia de uma vida triunfalista. O que é uma vida triunfalista? É esta vida que é pregada nessas igrejas neopentecostais, onde dizem assim: olha, venha cá, dê o seu carro, dê a sua casa, que com certeza você terá bênçãos sem medidas. Vem aqui, Deus quer que você experimente o melhor desta terra. Olha, decrete que as coisas vão sumir na sua vida, porque crente não pode sofrer, crente tem que ter saúde, ser rico e ser bonito ou bonita. Esta é a ideia desse discurso evangelístico neopentecostal, totalmente distorcido da mensagem bíblica, por exemplo, pregada por Cristo, registrada em Mateus 7, 13 e 14, e aqui pregada por Ashbel Green Simonton. Ou seja, a vida cristã ela é uma vida que terá dificuldades. Então, se nós estamos sofrendo, o que é sempre difícil, nenhum sofrimento é agradável, e todos nós, de alguma maneira, em certa medida, nós só por estarmos aqui estamos atravessando algum tipo de sofrimento. Nós estamos, por exemplo, envelhecendo a olhos vistos, por assim dizer. O tempo está passando, nós não somos mais aqueles garotos do tempo passado, né? Nós estamos envelhecendo, estamos caminhando cada vez mais para o nosso derradeiro fim. Nós estamos caminhando para o nosso fim, nós somos mortais, né? Então, Simonton ele consegue captar isso, uma pregação realista, sem contornos róseos ou fantasiosos, né? Uma vida cristã que tem dificuldades. Um outro segmento revela o seu tom realista, é o seguinte: nem a vida nem a morte dependem da vontade dos homens, mas sim do decreto de Deus. É interessante o termo decreto, que é tomado no singular. Como assim? Deus decretou todas as coisas. Então não tem vários decretos, por exemplo, decreto de estarmos aqui, ou decreto de ter chovido, ou decreto de alguém ter pegado um ônibus. O decreto é toda uma ordenação feita por Deus antes da eternidade. E Simonton tem esta clareza e apresenta esta teologia. Então, este sermão, pelo menos no seu início, ele apresenta alguns contornos que chamam a atenção para nós. Há um último adendo aqui, acerca desse primeiro parágrafo, é o auditório universal, né? Os assuntos possuem aqui um apelo que faz sentido tanto para seu público de 1860 quanto os de hoje. Veja, nós ouvimos o primeiro parágrafo e entendemos o que quer dizer. Isso significa que Simonton não utilizou episódios da sua época, ou tantos episódios da sua época, para falar ao seu público. Ele pregava para um auditório universal. O que é o auditório universal? É um auditório que ele não está preso ao tempo. Quando há uma pregação para esse auditório, você percebe que a mensagem pode ser ouvida mesmo em outros tempos e ser entendida. Vamos agora para um segundo parágrafo do desenvolvimento. Dizendo que é estreita a porta e apertado o caminho, Nosso Senhor deu a entender aos fariseus e hipócritas que o escutavam, e também a nós, que agora estudamos as suas palavras, que não há salvação sem santificação.
Eis aqui a estreiteza da porta. Para lá entrar, é preciso largar os vícios, os maus pensamentos e os desejos impuros. Antes de descansar no sacrifício e nos merecimentos de Cristo, é mister sentirdes e confessardes a vossa culpa. Ninguém jamais aceitou a graça de nosso Senhor antes de ver-se obrigado a isto pelas suas necessidades. O soberbo não pode ir a Jesus, é necessário que se torne humilde. O hipócrita não pode entrar no caminho que guia para a vida sem que largue a hipocrisia. E o homem cheio de vícios não pode entrar assim, carregado. Fim do segundo parágrafo. Temas presentes nesse segundo parágrafo. A interpretação que não há salvação sem santificação. Simonton lê esse texto e ele interpreta a porta estreita, ou o caminho estreito, como uma necessidade de santificação. Ele está falando tanto da porta quanto do caminho. Preciso relembrar aos irmãos que existem 4 elementos nesse texto que o evangelista Mateus chama-nos a atenção. A porta, que ela pode ser estreita ou larga. O caminho, que pode ser um caminho estreito ou largo. As pessoas que acompanham o caminho, que pode ser muitas ou poucas. E o destino, ou a perdição ou a salvação. Simonton, ele trabalha, aliás, mais com a ideia do caminho e focando aqui na necessidade de santidade. É um sermão muito aplicativo. E por santidade aqui, ele entende largar os vícios. O que é largar os vícios? Bom, aí a imaginação pode nos ajudar. Nós temos a nossa ideia de vícios hoje, mas não pense que no século passado era exatamente igual. Como assim? Por exemplo, o que Simonton está pensando quando chama de vícios? Aí nós precisaríamos fazer um recorte histórico, mas eu creio que uma hipótese bastante fundamentada é que um mau comportamento, uma vida desregrada, era vista como vício, dado ao alcoolismo, por exemplo. Uma pessoa alcoolizada, andava bêbada, está escrava do vício. Hoje também é assim, né? Mas naquela época havia um peso muito mais moral do que de saúde. Isso quer dizer o quê? Hoje cresceu-se na mente das pessoas do nosso tempo que beber faz mal para a saúde, e as pessoas param os seus vícios para preservar e esticar mais a sua vida. Um exemplo é o tabagismo, ou fumo. As pessoas não param de fumar porque é moralmente incorreto, elas param para preservar sua vida porque querem viver mais. As pessoas hoje param de beber não porque é moralmente incorreto, mas porque querem viver mais e já sabem, tem um grau de informação suficiente que o álcool em consumo em excesso vai destruindo o organismo. Tem estudos, isso é uma coisa muito evidente. No século XIX, não. A ideia mais era que o vício do álcool era algo moralmente depreciado, né? Ou seja, uma pessoa entregue aos vícios, à bebedeira. Também uma vida da bebedeira estava muito associada à baderna, bagunça, a prostituição às vezes. Enfim, no século XIX a ideia de vício está muito mais presa à ideia da moral. Hoje não tanto. Nós sabemos que uma pessoa que bebe pode fazer os seus vexames públicos, mas a ideia da pessoa parar de beber é mais para que preserve a si mesmo quanto pessoa e vida. Na época do século XIX, esse pensamento até poderia estar presente, mas o foco mesmo era o moral. Uma pessoa que bebia era uma pessoa imoral. O século XIX era muito mais moralista do que o nosso, né? Precisamos lembrar disso. Há de se lembrar que naquela época o homicídio, o homem que matava a mulher por suspeita de adultério, quase era uma pessoa que livrava-se desse problema, porque era a morte pela honra, né? Matava-se pela honra. Ou seja, daí dá para se ter uma ideia que o moralismo naquela época era muito grande, a ponto de aliviar, por assim dizer,
um homicídio terrível como é este. Outro tema presente é a confissão de culpa. É interessante que ele remete isso, né? Simon enfatiza em seu sermão um tipo de roteiro para o pecador. Diz no seu segmento, né? Antes de descansar no sacrifício e nos merecimentos de Cristo, é mister sentirdes e confessardes a vossa culpa. Então vamos ordenar aqui o que Simon está dizendo. Então é preciso largar os vícios, é preciso confessar a culpa e sentir a culpa, e depois disso descansar nos merecimentos de Cristo. Então esse segundo parágrafo, ele enfoca que não é apenas o largar dos vícios, mas há todo um outro tipo de passos a serem dados. Confessar a culpa também e sentir-se a culpa. É interessante ele trabalhar com a culpa como algo que pode ser experimentado pela sensação. E depois disso descansar no sacrifício e merecimentos de Cristo. A ideia aqui é que as pessoas precisavam viver uma vida de santificação, e tomar o caminho estreito é ter uma vida de santificação. Não há salvação sem santificação, segundo Simonton. Esta é uma frase de efeito do seu sermão. Precisa-se abandonar os vícios, pensamentos e desejos e males apontados como soberba, hipocrisia e vícios. Vamos nos concentrar agora no seu terceiro parágrafo, que já é a aplicação. Algo que nós vamos notar nos sermões de Simonton é a sua estrutura, um começo, um desenvolvimento e a aplicação. Como é que eu faço para colocar isso em prática? Diz lá no seu texto: os verdadeiros crentes sempre têm sido poucos em comparação com os incrédulos. Isto é verdade, mesmo onde a religião cristã é tida por verdadeira. Os judeus com quem Cristo assim falou eram membros da igreja verdadeira e professavam a religião verdadeira. Possuíam o Velho Testamento e reconheciam por verdadeiro tudo o que lá estava escrito. Porém Jesus, que os conhecia por dentro, aqui declara que poucos deles se achavam no bom caminho. O resultado provou quanto era verdadeiro esta palavra. Terminando aqui as palavras de Simonton. Então vamos nos concentrar nesta seção aqui desse terceiro parágrafo. A ideia dos verdadeiros crentes tem sido poucos em comparação com os incrédulos. E há alguns temas presentes aqui, né? O primeiro, os verdadeiros crentes são poucos em comparação com os incrédulos, mas não só com os incrédulos, também com os falsos crentes. E aí ele utiliza para comprovar isso a igreja do Antigo Testamento, a igreja visível. É muito interessante como Simonton entende a igreja visível. Isso está no seu sermão. A igreja visível é formada por pessoas que professam a fé, a religião verdadeira, juntamente com seus filhos. Isso está lá na nossa confissão de fé de Westminster, em seu capítulo 25. E os judeus eram a igreja visível no Antigo Testamento, mas isso mudou com a vinda de Jesus Cristo, que estabeleceu como igreja visível todos aqueles que creem em seu nome, independente da etnia e nacionalidade, como está expresso em João 4, 23 e 24, onde há o texto: Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus, conversando com a samaritana, disse que não há vantagem em ser judeu, mas a vantagem em ser fiel, né? Que isto é o que importa. Acontece aqui, neste sermão de Simonton, o uso da ideia de igreja visível. Isto é interessante, como esta visão teológica de continuidade da igreja está presente no presbiterianismo brasileiro. O que eu quero dizer? Hoje em dia todos acreditam assim? Não. O pentecostal e o neopentecostal, que são a maioria dos evangélicos brasileiros, eles acreditam na descontinuidade. Eles acreditam que o povo judeu é um povo de Deus separado também, assim como os evangélicos, por assim dizer. Eles acreditam então em dois povos de Deus. Nós não acreditamos nisso.
Nós acreditamos que existe apenas um povo de Deus, a igreja de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então a nossa visão é de continuidade teológica e não de descontinuidade. O evangélico neopentecostal e pentecostal, por exemplo, eles esperam a vinda de Cristo em duas etapas. Por quê? Por causa dos judeus. Eles acreditam piamente que os judeus por si só são povo de Deus. Mas não é o que Pedro disse, por exemplo, em seu sermão em Atos no capítulo 2, onde todas aquelas pessoas, judeus ou não, precisavam se converter. Eles perguntam: o que devemos fazer, Pedro, depois desse sermão que você pregou? Creem no Senhor Jesus Cristo, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Isso vale para judeus, vale para gentios, vale para etíope, vale para brasileiros, vale para europeus, vale para africanos. Não é a etnia que salva, mas os evangélicos, pentecostais e neopentecostais não pensam assim, em sua maioria. Eles são diferentes de nós. Aqui, Simonton tem uma clareza de que a igreja visível é a igreja dos salvos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o termo igreja está correto. E aqui ele diz que nesta igreja visível, infelizmente, existem também os falsos crentes. E ele coloca como maioria, porque ele faz uma comparação com os judeus na época de Jesus. O que ele diz no seu sermão? Ora, vejam, existiam muitos falsos crentes na igreja do Antigo Testamento, dos judeus, tanto é que eles mataram a Jesus Cristo, e foi a maioria, né? Quando gritaram lá: quem devemos matar, Barrabás ou a Jesus? O que eles responderam? Mate a Jesus Cristo, solte Barrabás. Ou seja, quem fez isso? A maioria. Esta ideia de que a voz do povo é a voz de Deus é um pensamento muito incorreto, né? Não é isto. Nem a maioria deve ser aceita como a voz correta. Não é isso que acontece. Então aqui, meus irmãos, aqui precisamos entender que nessa última sessão está muito bem consolidada, esta é a palavra, consolidada, a ideia de uma igreja visível já no Antigo Testamento, ao que nós presbiterianos cremos, diferente dos pentecostais e neopentecostais. Algumas considerações, e aqui eu vou me delongar um pouco para unir esses 3 parágrafos. Após a análise geral dessas porções do sermão de Simonton, podemos fazer algumas considerações as que seguem. Primeiro, é um sermão confessional. Simonton cita de maneira indireta termos que remetem aos nossos símbolos de fé. Por símbolos de fé, eu estou me referindo à Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster, como Breve Catecismo de Westminster. Esses temas são o decreto de Deus e a igreja visível, que estão presentes no seu sermão. Segundo, é um sermão exortativo. A piedade dos ouvintes está sendo exigida. É preciso possuir uma santidade real, segundo Simonton. Sem santidade não se verá Deus. Esse é o eco da sua fala, que evoca Hebreus capítulo 12, verso 14. É o que Simon usa no seu sermão. Não há salvação sem santificação. E terceiro, é um sermão que aborda as dificuldades que os cristãos terão no mundo. Segundo a interpretação dada por Simonton nesse sermão, os crentes sempre serão minorias, tanto diante dos incrédulos quanto diante daqueles que afirmam ser, mas não são de fato cristãos. Ou seja, a imagem que Ashbel Green Simonton faz do cristão para o seu público não é uma pessoa que vai de triunfo em triunfo em triunfo, é uma pessoa que vence sim, mas com dificuldades, com muita luta, esbarrando, caminhando, indo, seguindo sempre em firme, mas o mundo não facilitará. Ele não vê um cristão ou uma cristã como pessoas que vão ganhando carro zero, que a empresa todo mundo bate nas costas, porque muitos filmes evangélicos são mais ou menos nesse tom. A pessoa se converte e parece que todo mundo começa a sorrir, até os cachorrinhos na rua. Isso não é isso de fato. Na verdade, o mundo irá nos repelir, no serviço irá nos perseguir, na família irá haver perseguição, filho contra pai, pai contra filho. Mesmo na própria igreja existirão dificuldades, porque a vida cristã ela é cheia de dificuldades, né? Não há uma promessa, uma visão rosa acerca disso.
Então nós vimos hoje algumas porções do sermão de Simon. Então nós estamos iniciando então nossos estudos sobre os seus sermões. Vemos hoje então esta mensagem tirada de algumas porções. Eu acredito que ela é muito representativa, demonstra um pregador preocupado com a santidade da igreja. E santidade é assunto que nos interessa. Que Deus nos ajude e que a partir desse estudo, você que nos ouve possa ter uma vida mais santa diante de Deus. Amém.